O Lenin fez o plano de emulação socialista. Você tinha que estimular o povo, né, da União Soviética, sabe, a trabalhar, produzir, né, desenvolver o país, industrializar. E aí, né, ele foi fazer exatamente isso, industrializar, corre, tem que correr, fez a NEP, diabo 4. O Stalin pegou tudo isso. E como é que ele ia convencer o povo, sabe, do plano leninista? Ele tinha que transformar o leninismo, né, numa linguagem que o povo conseguisse entender. Eu falo sempre aqui, tem aqui em PDF, né, um livrinho que chama Princípios Fundamentais de Filosofia. E a turma fala que, possivelmente, aí na vulgarização acadêmica, eles vão dizer que é uma vulgarização da filosofia marxista, né? Mas é fundamental, né? Aquilo ali vai dar uma base, né, importantíssima para a gente evoluir na interpretação, né, do socialismo, do marxismo, da dialética, né, do materialismo histórico, dialético, da economia, da política, né, da sociologia, da ciência, enfim, da ciência social. Você lê lá e tal, tudo explicadinho. O que é aquilo lá? Era um professor, o nome dele é Politzer, professor na França, e aí ele foi fuzilado pelos nazistas ali no processo, né, do pré-Segunda Guerra Mundial e já na Segunda Guerra Mundial, que era a Universidade do Povo. Ele ia dar aula de filosofia para operários. Imagina, camponeses, né, no caso ali era operário, na União Soviética era camponesa, a maioria camponesa, né. Você tinha que ir lá dar aula de socialismo, de marxismo e tal, né? E esse Politzer fez o quê? Ele foi lá falar, explicar para os operários o que era filosofia. Aí 2 alunos foram anotando as coisas que ele falou, né, depois eles publicaram esse livro. Quer dizer, na verdade, são as aulas do professor Politzer, que era um acadêmico altamente conceituado, não é isso? Ensinando os operários sobre filosofia. Então a gente lê, a gente que é operário, a gente vai entender, quer dizer, a partir dali você pode, né, desenvolver o seu raciocínio. O que o Stalin fez foi a mesma coisa do Politzer. Então vai lá, pega o Capital. Quantos volumes são do Capital? Vamos estudar o capital, os operários, os camponeses, não é isso? Naquela situação dificílima, repito, sempre importante situar no contexto histórico. Isso é coisa de historiador marxista, materialismo histórico. Por isso que eu digo que é uma vulgarização na academia. Tem que pegar lá, né, o livro do Stalin, Fundamentos do Leninismo, são palestras que ele fez em várias universidades, não é isso? Explicando o que é um leninismo para o povo. E aí vão os arrogantes sabichões, não é isso? Vão dizer que o Stalin vulgarizou? Né, professor Beluso? O Stalin vulgarizou o quê mesmo? Ele simplificou, ele vulgarizou? Ele não vulgarizou, ele simplificou. Ele não estava dando aula na academia, ele estava falando com o povo, naquela situação. Né? Povo que, né, estava sendo alfabetizado. Percebem as dificuldades? É isso, né? Ficam aí falando, né, essas coisas que. Isso sim que eu considero, né, uma verdadeira vulgarização. Né? Então, quando a gente traz para cá, é isso. A gente vai ter que explicar, né, professor Beluso, aí tem que explicar neoliberalismo, né, tem que explicar financiarização, né, tem que explicar tudo isso aqui. Como é que eles não vão fazer isso? Se a gente não falar a linguagem do povo, né? Eu procuro falar aqui, sabe? Eu falo da Dona Iraci, né, que tanto são minhas referências, a Dona Iraci, seu Edinaldo, não é isso? As condições em que o povo vive, a realidade concreta, né? Eu vivo aqui numa cidade que é a síntese do país, né? Cidade de São Paulo, né? As fronteiras de aços, né? De aço, a, a arrogância, né? Dessas oligarquias, da elite, como o povo é tratado, né? As condições em que vive o povo e assim por diante. Como é que eu vou lá falar para a dona Iraci? Eu conversava muito isso com ela, com a dona Iraci. Né? A dona Iraci, a senhora tem que estudar marxismo. Aí ela, o que é marxismo? Aí eu levava o Capital para. É isso aqui, ó, dona Iraci. Ela pegava, vixe! Menino, eu não vou entender nada disso aqui, sabe? Eu tinha que explicar o Capital para a dona Iraci, tá vendo? Entendi. Dialética, né? Você já ouviu falar num tal de Wolfgang, não sei o quê, Hegel. Não, não ouvi falar. Luiz Gonzaga a senhora conhece, né? Conheço. Então, Luiz Gonzaga tem Machado de Assis, né? A conversa, né, com o povo, a linguagem do Machado de Assis, do Luiz Gonzaga. Estou pegando 2 exemplos aqui, claro, né? Da linguagem do povo, que não vulgariza, né, a cultura do povo, o costume do povo, mas ao mesmo tempo traz o povo para uma realidade, né? A sua realidade concreta, não é isso?